Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 57ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à segunda etapa do terceiro período da 18ª Legislatura, para comemorar o Dia do Pastor e do Missionário, atendendo ao requerimento número 07/2019, de autoria do vereador Isaías dos Santos. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssima vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda secretária da Câmara Municipal de Feira de Santana. Senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo, ex-vereador desta casa, nesta sessão solene representando o excelentíssimo doutor Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana. Apóstolo Roque Hudson Mamona, presidente da AME Bahia. Apóstolo Antônio Lima, vice-presidente da AMIP. Meu ex-primo está aí. Eu fui mulher do primo dele. Ah, sim, aí é. Por 6 anos. Primo de Zanoni. Rui. Apóstolo Antônio Lima, vice-presidente da AMIP. Ô, Júnior. Ô, Júnior. Júnior. Ô, Júnior. Tira uma foto. Depois tira uma foto aqui minha, vereador. Tira aí essa foto pra gente botar lá no alambrado da Cidade Nova. Aqui. Você manda pra mim. Apóstolo Wilson Dias, diretor estadual da Unipas. Apóstolo Adlai Anselmo Pereira Duque da Silva, Igreja Deus Vivo, representando a origem e palestrante desta sessão solene. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa os homenageados no Dia do Pastor e do Missionário. Pastor Charles Moreira da Costa. Pastor Carlos Henrique dos Santos. Pastora Rebeca de Almeida da Silva. Pastor Manuel Valdemar da Silva. Pastor Elielton do Nascimento Santos. Pastor Luiz dos Santos Alves. Pastor Manuel da Conceição Oliveira. Pastor Fernando de Souza Machado. Pastora Rosália Lustosa Pinho. Pastor Jenner Gomes. Pastor Givanildo Araújo. Pastor Gercon Silva Ribeiro. Pastor Carlos Carvalho. Pastor Fernando Silva. Pastor Ademar Miguel Santana. Pastor Jailson Oliveira. Pastor Everaldo Rocha. Pastor João Bosco Dantas. Pastora Elane Gina dos Santos. Pastor Márcio da Silva. Pastor José Américo Santos.
Pastor José Ribeiro Santana. Pastor Antônio Lima dos Santos. Pastor Gilmar Bezerra. Pastor Wilson da Silva Santos. Pastor Emerson Assunção. Pastor Alexandre Ricardo Viana. Pastor Ivan Wellington Soares. Pastor Janewitson Lima de Oliveira. Pastor Washington Lima de Oliveira. Pastor Ezequiel Pinto de Carvalho. Pastora Priscila Lopes da Cruz. Pastor Emerson Ferreira. Pastor Cleone de Souza da Silva. Missionário Adson Rios. Missionário Lindenilton Almeida. Missionária Célia Maria Simões. Missionária Rita de Cássia. Missionário Nailton dos Santos. Missionário Tiago Machado. Missionária Marineide Silva. Missionária Cleide de Jesus Oliveira. Missionário Abinael Nascimento. Convidamos ainda para compor este plenário o apóstolo José do Carmo Martins Moreira, pastor Gilbert Silva, doutor Gabriel Soares, procurador-geral do município de São Gonçalo dos Campos, senhora Leila Cristina de Jesus, esposa do vereador Isaías dos Santos, senhor Mário Moreno, nesta sessão solene, representando o deputado José de Arimateia. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência a vereadora Eremita Malta de Araújo, segunda secretária desta Casa Legislativa. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 57ª sessão solene para comemorar o Dia do Pastor e do Missionário. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro. Entre outras nuvens do Brasil,
som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, Baru que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serres da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luna. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras brigas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Gostaria de convidar para compor o plenário desta Casa Legislativa o Bispo Rui, ex-secretário municipal de Habitação de Feira de Santana. Com a palavra, a segunda secretária desta Casa Legislativa, a excelentíssima vereadora Eremita Mota de Araújo. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos os presentes e dizer que eu, como mãe, né, e também acredito muito que as igrejas fortalecem, né, a nossa vida aqui, principalmente com relação às famílias. Então, quero parabenizar a todos e concedo a palavra ao vereador Isaías dos Santos, autor do requerimento desta sessão solene, para saudar os homenageados e a todos em nome desta Casa Legislativa. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Que alegria, viu? Eu acho que o ambiente aqui, quem costuma vir a esta casa, sente que hoje o ambiente está diferente. Por incrível que pareça, eu sinto neste lugar a presença de Deus. Então isso é importante. Excelentíssima vereadora Eremita Mota de Araújo, segunda secretária da Câmara Municipal de Feira de Santana, senhor Paulo Aquino, secretário de Governo, ex-vereador nesta sessão solene, representando o excelentíssimo doutor Colbert Martins da Silva Filho, prefeito de Feira de Santana, apóstolo Roque Hudson Mamona, presidente da AME Bahia, apóstolo Antônio Lima, vice-presidente da AMIP, apóstolo Wilson Dias, diretor estadual da Unipas, apóstolo Adilai Anselmo Pereira Duque da Silva, presidente da Igreja do Deus Vivo, representando a origem, palestrante dessa sessão solene e doutor em teologia. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do meu colega vereador Zé Curuca. Nós temos hoje a ausência de alguns vereadores por conta de algumas atividades que estão nesse momento na cidade de Feira de Santana, mas que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Essa sessão foi cancelada porque no dia que estava programado houve um anúncio de greve da Polícia Militar de Feira de Santana e nós, preocupados com aquele movimento, nós conversamos com o presidente desta casa, o vereador Zé Carneiro, e em concordância com também os homenageados aqui que serão nessa noite, nós adiamos para o dia de hoje. E quero aqui, antemão, desculpar, pedir perdão por não ter naquele momento, mas foi por conta e por motivo de segurança de todos nós. Nós entendemos que Deus é que nos guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas a palavra de Deus também nos diz que toda autoridade é constituída por Deus.
e nada melhor do que a gente também se submeter à autoridade. Deus me deu um texto e eu quero compartilhar com os homenageados nessa noite e com os que estão presentes aqui. Porque muitos aqui podem questionar: será que esses são os maiores? Será que esses são os grandes? Será que eles são melhor do que a gente? E a palavra de Deus nos diz aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 46. O maior no reino dos céus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que se lhes pensava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim recebe. E quem receber a mim, recebe que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Então aqui, todos vocês, diante da presença de Deus, são grandes. Aqui os maiores não são os vereadores que estão presentes, a vereadora Eremita, o vereador Isaías de Diogo, nem o vereador Zé Curuca, que foi eleito para estar aqui representando o povo. Hoje, a maior autoridade de Feira de Santana estão aqui dentro desta casa, sendo homenageados. São os pastores, os missionários, os profetas aqui de Deus nessa terra. E eu quero começar esse discurso, embora já lendo a palavra de Deus, com um pedido de perdão. As pessoas não entendem que evangélico não pede desculpa. Nós entendemos que quando erramos, nós precisamos reconhecer que erramos. E quando nós reconhecemos que erramos, nós precisamos fazer o que o coração e o que a Bíblia manda a gente fazer. Então aqui nesta casa, eu usei este microfone. E nós falamos, criticamos da marcha para Jesus. E naquele momento eu falei de uma forma que entristeceu alguns líderes. Inclusive um deles não está aqui, o apóstolo Edson. Mas foi aqui que eu ofendi com as palavras, embora foi aquele momento que eu queria me desabafar. Mas nós precisamos lavar nossa roupa suja em casa, não é no meio da rua. E aqui, apóstolo Edson, aonde o senhor estiver, se estiver nos acompanhando no dia de hoje, nesta sessão, eu quero em nome de Jesus lhe pedir perdão pelas palavras que nós proferimos aqui nesta tribuna, mas nós reconhecemos a autoridade de Deus sobre a sua vida, e eu entendo que o político, ele está político. E a autoridade que está sobre a vida de vocês, não foi ninguém que deu. Não foi as pessoas que foram na urna colocar. Não foram as pessoas que foram ali e assinaram. A autoridade que está sobre a vida de cada um de vocês, inclusive, apóstolo Edson, na sua vida, foi consagrada pelo Deus vivo. Então, neste momento, como ovelha de Deus, sendo ovelha da igreja do Deus vivo, eu quero aqui lhe pedir perdão diante de todos os que estão presentes, de esses vereadores, e dizer que eu te amo e que o Senhor é importante na minha vida e nesse ministério que Deus me confiou aqui nesta casa. Quero aqui dizer, vereadora Eremita, vereador Zé Curuca, que estão presentes aqui, ser crente é diferente. Eu sei que muitas vezes nós temos os nossos embates aqui, porque nós temos os nossos pensamentos, mas ser crente é ser diferente. Servir a Deus é ser diferente. E hoje nós estamos aqui servindo a Deus, reconhecendo a autoridade na vida desses missionários, desses pastores, que saem de suas cidades, que saem de suas casas, que deixam famílias, deixam parentesco e seguem um chamado de Deus, um chamado para cuidar de pessoas, um chamado para ser médico, mesmo sem ter o diploma. Um chamado para ser advogado, mesmo sem ter cursado uma faculdade. Um chamado, muitas vezes, para ser um juiz,
mesmo sem ter a capacidade de um juiz. Um chamado para ser um técnico de enfermagem, para ser um enfermeiro. Um chamado para ser um zelador. Um chamado para cuidar de pessoas. E esse chamado não somos nós que damos para eles. Não é a política, não são os políticos. É um chamado que vem do céu, através do Espírito Santo, e entra em cada um daqueles que tem o chamado. Porque muitos até são chamados, mas poucos são aqueles escolhidos da missão. E aqui estão, dentre nossa cidade de Feira de Santana, que é uma cidade enorme, foram escolhidos para representar a Feira de Santana. Esses pequenos, grandes missionários e pastores que estão aqui e com suas respectivas igrejas, que estão nesse dia também, reconhecendo a majestade de Deus na vida de vocês. Porque o que está acontecendo aqui, nesse dia, nesse momento, e esse dia nunca mais vai voltar, é para a glória de Deus. Então eu quero aqui dizer para vocês, sejam bem-vindos. Vamos marcar território. Esse território aqui, ó, é de Deus. É daqui que saem as leis. É deste lugar aqui que as leis são feitas. E se vocês, pastores, missionários, não estiverem orando por este lugar, pelos vereadores que estão aqui, que foram eleitos pelo povo, vão sair leis aqui que vão ser contra a igreja. Vão sair leis aqui que vão ser contra a palavra de Deus. Mas se a igreja do Senhor estiver presente, se vocês estiverem presentes aqui nessas galerias, se vocês estiverem presentes nas decisões de Feira de Santana aqui nesta casa, com certeza, as nossas decisões, as decisões que serão votadas aqui, terão peso, mas um peso diferente, um peso espiritual, um peso dos céus. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Por favor, presidente, me permita, senão eu, quando chegar em casa, eu posso não ser bem recepcionado. Brincadeira à parte. Está presente a minha esposa, a mãe dos meus filhos, Leila Cristina Jesus de Melo Santos, é a mulher que Deus me deu antes de eu estar vereador. E quando eu ganhei para vereador, eu não mudei de esposa, eu continuo com a mesma. É a minha mulher, é a mãe dos meus 2 filhos, de Letícia e de Isaac. E com certeza, Leila, eu te amo e você é importante nesse ministério que Deus me confiou. Conceda a palavra ao apóstolo. Eu ia falar pastor, mas é apóstolo, viu? Conceda a palavra ao apóstolo Anselmo Pereira Duque da Silva, palestrante desta sessão solene. Vossa Excelência tem 10 minutos. Shalom, queridos. Glória a Deus. Momento importante. Quero, nesse momento, em primeiro lugar, saudar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso sumo pastor, excelentíssima vereadora Gremita Mota de Araújo, segunda secretária da Câmara Municipal de Feira. E para ganharmos tempo, toda a mesa composta nessa noite, colegas, pastores, pastoras, missionários, missionárias, plenário, comunidade de Feira, receba a nossa saudação em Cristo Jesus. Nesse momento nós vamos ter 2 apresentações, digamos assim. Eu não sei se o vereador... Então, nós vamos ouvir o toque do chofar agora. O apóstolo Jenner Gomes.
Queridos, a palavra do Senhor em João, capítulo 10, versículo 11, diz que Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, para nós estarmos aqui nessa noite, um longo caminho foi percorrido pelos nossos antecessores, que pagaram alto preço de ministrar o evangelho a esta cidade. Eu poderia citar muitos nomes aqui, mas como o tempo urge, eu apenas quero reconhecer o trabalho desses nossos antecessores, dessas nossas antecessoras, que pagaram este preço. E eu quero também dizer que meu pai, pastor Roque da Silva, também passou por aqui com a minha mãe, missionária Janice Duque. E eu também quero honrá-los aqui nesta noite. Mas toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que algumas pessoas dizem que a primeira profissão foi a de lavrador, mas eu penso que a primeira profissão que existiu no mundo é a profissão de pastor. Porque quando Deus fez a terra, Ele plantou árvores, mas lá em Gênesis 2, diz que ainda Deus não havia feito chover sobre a terra. Então, as árvores ainda não tinham brotado. E Deus tinha colocado Adão para ser lavrador e guardador do jardim. Mas os animais, eles já aconteciam. E Adão teve que pastorear aqueles animais. Esse é o meu pensamento. Então, eu penso que a primeira profissão foi a profissão de pastor. A primeira pessoa na face da terra que agradou a Deus, depois de Adão, foi um pastor. Ou melhor, o próprio Adão já estava pastoreando aqueles animais, né? Então a primeira pessoa que também agradou a Deus foi um pastor chamado Abel. Devido à oferta que ele deu a Deus, e isso agradou ao Senhor. Mas a primeira morte que teve na terra também foi a morte de um pastor. Então nós vemos a importância do pastor na terra. A única pessoa a morrer e ressuscitar e permanecer viva foi Jesus, um pastor. Um pastor. A única pessoa é capaz de salvar o homem e levar para o céu foi um pastor, e continua sendo um pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entregamos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui, meus queridos ouvintes, e fazer um concerto nessa cidade. Porque eu entendo que o pastor, ele é um pastor da cidade. Ele não é um pastor apenas de um rincão ali. Ele é um pastor da cidade. Ele tem autoridade dada pela Constituição Federal de fazer casamentos, de interagir com a sociedade. E eu entendo que quando um pastor erra, peca, ele peca contra a cidade também. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque se eu quero falar a cidade, o lugar é aqui. Aqui é a casa da cidadania, da comunidade feirense. E em nome de Jesus, eu quero pedir perdão em nome de todos os pastores e pastoras, missionários e missionárias, líderes eclesiásticos dessa cidade, por todos os escândalos que foram provocados por nós, pastores, pastoras, missionários, missionárias. Escândalos sexuais, escândalos de toda ordem que porventura tenham acontecido
eu quero aqui agora pedir perdão a essa cidade, porque eu creio que através de... Porque para que isso acontecesse, uma porta teve que ser aberta. Eu não sei quem abriu essa porta, mas uma coisa eu sei, que ela pode ser fechada hoje. No nome de Jesus, eu clamo aos céus, que feche a porta dessa cidade para todo escândalo, envolvendo pastores, pastoras, líderes, porque um grande avivamento está a caminho desta cidade. Que venha avivamento nesta cidade. E nós temos um pastor que cuida de nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada sentirei falta. Ele é presente nas nossas vidas. Nós não temos um pastor ausente, nós não temos um mercenário, nós temos Jesus, o Filho do Deus vivo. E nós temos que seguir, como pastores e pastoras, temos que seguir os seus passos. Ele tem uma direção objetiva, uma direção eficaz. Ele nos dá um coração perdoador. Nós estamos aqui nessa cidade, mas existe uma cidadania superior a esta aqui, que é a do céu. E a palavra do Senhor diz que toda alma deve estar sujeita às autoridades superiores, porque não existe autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. E essa cidadania celestial só pode ser garantida pelo nosso sumo pastor Jesus Cristo. Ele nos conduz a águas de descanso, águas profundas. As águas tranquilas, elas só são tranquilas porque elas são profundas. A água rasa, ela bate na pedra, ela faz barulho, mas as águas profundas, só Jesus pode nos dar, nos conduzir a essas águas profundas, trazendo um refrigério para a nossa alma. E eu clamo aos céus para que haja refrigério nesta casa da cidadania, porque aqui é lugar também de muitos esquentarem a cabeça, por causa dos problemas que envolvem a comunidade. E Jesus tem esse refrigério para os vereadores, para a comunidade de feira. Ele tem um caminho seguro. Guia-me pelas veredas da justiça. E aqui eu quero abrir um parêntese. Você sabe a origem da palavra vereador? A origem da palavra vereador vem de vereda. No latim, veredums, que significa caminho. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O vereador, ele é o caminho, a ponte que liga a sociedade, a comunidade, à política. Ele é um intermediador da política, dos anseios da sociedade com aqueles que estão em posição de eminência para a solução desses problemas. E como pastores também, nós temos que orar por esses vereadores. Porque nós temos boca para abençoar, não para amaldiçoar. Já basta de escândalos de toda ordem no nosso meio, queridos. O Brasil está mudando. E nós temos que orar pelas autoridades para que elas sejam abençoadas. Que o Espírito do Senhor esteja conduzindo cada vereador nesta casa, cada vereadora nesta casa, cada autoridade na nossa nação. O Império Romano, quando conquistou o Império Grego, eles mantiveram o conceito grego de que os líderes tinham que ser deuses. Eram os deuses, os escolhidos pelos deuses. Mas hoje nós vivemos um outro conceito. O conceito democrático de que as pessoas para liderar são escolhidas pelo povo. Mas são pessoas de carne e osso. Pessoas que também erram. E nós queremos também, como pastores, perdoar os erros dos nossos políticos, das nossas autoridades, inclusive desta casa, para que eles possam trabalhar melhor, porque a gente aprende com os nossos erros. E Jesus nos ensinou a perdoar. Mas só que Jesus, ele desmontou esse conceito grego, porque ele disse: olha,
o Filho do Homem. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser grande, seja esse o que vos sirva. Vereadores precisam servir, aprendendo com Jesus a servir a comunidade. Nós pastores precisamos servir a nossa comunidade. E isso nós aprendemos com Jesus. É Ele que nos transmite isso. E nós precisamos colocar isso em prática, a cada dia, através do amor. Através do amor. Ele foi o maior pastor de todos os tempos e continuará sendo. Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Ele está conosco onde nós estivermos, onde quer que andemos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Vereadores, colegas pastores, pastoras, comunidade feirense, com Jesus nós vamos passar em qualquer situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ela não pode me tocar, eu posso ver a sombra dela. Mas se eu estou com Ele, ela não pode me alcançar. E a gente sabe que a morte do cristão é apenas a mudança de um plano. É apenas a mudança de um estado menor para um maior, que é a vitória de cada um de nós. Ele prepara uma mesa para nós. Ele prepara delícias para nós. Só Jesus pode fazer isso, queridos. E esse Salmo 23 termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que nos acompanha, colegas, é bondade e misericórdia. E nós temos que exercer misericórdia, porque quem não usa de misericórdia também não alcançará misericórdia. Que essa presença maravilhosa do Senhor nas nossas vidas possa também nos fazer pessoas bondosas, que olhe para o povo, que cuide do povo, que não usemos das nossas posições para as nossas benesses pessoais, mas que possamos dar a nossa vida em pró do nosso rebanho, em pró do povo, dos menos favorecidos, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Nós estamos vivendo uma época de tanta ansiedade, de tanta depressão, de síndrome do pânico, de medo. As pessoas estão com medo, mas quando nós andamos com Ele, Ele nos conduz a pastos verdejantes. E nós não vamos ter medo, porque certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E depois habitaremos com Ele para sempre, por longos dias. E eu quero concluir que Jesus, Ele foi o nosso maior exemplo. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, Ele não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até o fim. Quantos começam seus ministérios, seus mandatos, com tantas ideias, com tanta boa vontade, mas o sistema vai lá tentar bloquear. Mas o sistema não bloqueou Jesus. Ele foi até o fim. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra de Feira de Santana. E debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. E que toda obra contrária
a obra de Deus nessa cidade seja destronada agora, destruída, em nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Beijo no coração de vocês. Glória a Deus. Vamos entregar a placa primeiro. Dando continuidade à nossa sessão, eu vou solicitar ao vereador Isaías dos Santos que entregue uma placa em agradecimento ao apóstolo Adilai Anselmo Pereira Duque da Silva pela palestra proferida nessa noite. Antes dos nossos pastores e missionários serem homenageados, nós vamos ouvir uma homenagem com a música, né? Isso é um louvor. Pois o vereador Isaías de Diogo está solicitando, junto com o vereador Zé Curuca, que veio prestigiar essa sessão. Não sei se está ligado. Ligou aqui? Agora meu pai manda isso. Eu quero dizer que aqui está minha filha, Sara, e minha esposa está ali no plenário também, a pastora Luciana, viu? E eu tenho mais 2 filhos, Davi e Israel, que não estão aqui, está estudando para a prova amanhã. E essa música que ela vai cantar agora tem tudo a ver com esse Salmo 23. E então ouça a letra e a melodia dessa música e seja abençoado, abençoada. Boa noite a todos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso,
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. 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 Vamos passar a parte dos homenageados. Inicialmente, vamos chamar o pastor Adilai Anselmo Pereira Duque da Silva. E quem vai entregar esse certificado de homenagem é o vereador José Curuca. Ele foi a placa? Ah, tá. Então, o vereador Adilai, pastor Adilai, o apóstolo Adilai recebeu a placa, certo. Vamos dar prosseguimento com o pastor Charles Moreira da Costa, e que vai entregar ao vereador Zé Curuca. Não, o Zé Curuca vai entregar ele. Quem vai receber? Isso. Isso. Homenageado Charles Moreira da Silva, da Costa. Vamos chamar a pastora Rebeca Araquém de Almeida da Silva, quem vai entregar a placa ao Senhor. Vamos pedir a Adilai para entregar a placa. Ela. O apóstolo Adilai vai entregar a Rebeca. Vamos chamar o pastor Roque Hudson para entregar a placa ao pastor Manuel Valdemar da Silva. Chega mais para cá um pouquinho. Pode. Então. Nós vamos chamar o vereador Isaías dos Santos para entregar, para homenagear o pastor Elielto do Nascimento dos Santos e Manuel da Conceição Oliveira. Não, eu estou seguindo essa ordem aqui. Ah, porque ele não colocou ok. Vamos, eu vou chamar. É o pastor, no caso, Carlos Henrique dos Santos e Manuel Valdemar da Silva. Manuel está presente? Valdemar da Silva? Isso. Também Isaías, o vereador Isaías dos Santos, vai homenagear Elielto do Nascimento Santos e Luiz dos Santos Alves.
Vai. Sim, sim. Elielto do Nascimento dos Santos e Luiz dos Santos Alves. Aí. Continuando, o vereador Isaías dos Santos, vamos homenagear Manuel da Conceição Oliveira e Fernando de Souza Machado Júnior. Se não tiver presente, o vereador vai ficar já. Fernando de Souza Júnior. Continuando com o vereador Isaías dos Santos, vamos homenagear Josália Lustosa Pinho Briano e Gene Gomes. Rosália. É Rosália mesmo que eu falei. Rosália Lustosa Pinho. E Gene Gomes. Pastor Gene Gomes. Gene Gomes foi o do som? Isso. Parabéns. Dele. Vamos chamar o pastor Antônio Bispo para entregar, para homenagear Givanildo de Araújo da Silva e Gercon Silva Ribeiro. O bispo Antônio Lima entregará Givanildo e Gercon Silva Ribeiro. Gercon, né? Gerson. Ah, escreveram aqui Gercon. Gerson. Gerson. Mas está escrito errado, viu? Tá. Gerson. É porque está escrito aqui errado. É. Ó. Estou aqui já. Vou te chamar agora. O apóstolo Wilson vai homenagear Fernando Silva Ferreira, o pastor Fernando Silva Ferreira e o pastor Ademar Miguel Santana. Pastor Wilson permanece, vai homenagear mais dois. Como é o nome? Carlos Carvalho. Carlos Carvalho da Silva, eu chamei. Ele está aí? Por favor. Esse é ele aqui. Carlos Carvalho da Silva. Também vamos homenagear o pastor Jailson Oliveira Araújo. Pastor Wilson vai entregar. Jailson Oliveira Araújo. Como é o nome dele? Pastor. O apóstolo Gene
pastor apóstolo Gênero irá homenagear Everaldo Rocha dos Santos e João Bosco Dantas da Silva. É apóstolo ou pastor? Procurador do município de São Gonçalo, o Gabriel Soares. Ele é procurador. Convidar o doutor Gabriel Soares para homenagear a pastora Elane Gino dos Santos de Jesus e Márcio da Silva Ferreira. Eu estou aqui. Gente, pode bater palmas, viu? Para alegrar. Para ficar mais alegre, né? Estava tão alegre. Então. Não, você mandou eu chamar alguém que vai entregar agora. Convidamos o bispo Antônio Lima para homenagear José Américo Santos e José Ribeiro Santana. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Esse daí, como é o nome dele? Como é o nome dele? Vizinho. Sim. Chamar o pastor que eu vou. Isso. Agora brilhou com as palmas. Vamos chamar, queria convidar o vereador ou o pastor, meu ex-aluno, com muita honra, Givanildo, para homenagear Antônio Lima dos Santos e Gilmar Bezerra da Silva, o pastor Gilmar Bezerra da Silva. Bonito na foto aí, viu, Givanildo? É, pastor Gilmar e Antônio. Pode ficar aí, Givanildo. Convidamos novamente o pastor Givanildo para homenagear o Wilson da Silva Santos e Emerson Assunção Costa. Já estou aqui. Lá já chamou todo mundo.
Vamos chamar o apóstolo Adilai para homenagear Ivan Wellington Soares e Alexandre Ricardo Viana. Pastor Alexandre Ricardo Viana. E o pastor Ivan Wellington Soares da Silva. Cadê Isaías? Jane o Edson, é? Jane o Edson. Jane o Edson e o Wellington. Convidamos o apóstolo Adilai vai homenagear Jane Edson Lima de Oliveira e o Austin Lima de Oliveira. Eu estou com a lista seguindo certinho. Pode deixar. Eu vou convidar agora uma mulher, né? A esposa do vereador Isaías, para homenagear Ezequiel Pinto de Carvalho e a pastora Priscila Lopes da Cruz Silva. Olha, eu ouvi ela dizer que bom, ela gostou de ser homenageada por ele. E agora? Emerson. Aqui é Curuca. Chamar o vereador Zé Curuca, o vereador autêntico de Humildes, para homenagear o pastor Emerson Ferreira de Souza e o missionário Wellington Gomes. Parece que foi o vereador que indicou, né, vereador? Isso. É o seu amigo indicado. Então, botei o Wellington aqui. Eu vou pedir ao vereador Zé Curuca também para homenagear Cleônides Souza da Silva. Cleônides, cadê as palmas? O vereador Zé Curuca é animado. Vamos passar agora os homenageados, agora são missionários, né? Não é isso? Para os missionários. Eu vou começar também pelas mulheres, né? Vou chamar a Cleide de Jesus Oliveira para homenagear. Não, mas ela vai... É? Então, espera um pouquinho, é porque parece que teve um negócio no meu ouvido aqui. Aguarda aí, Cleide. A gente diz uma coisa, tem uns que mandam outra, mas é para o bem, vamos fazer, né? Então,
Pronto, então vamos lá. Eu vou chamar a missionária, como é o nome dele? Vamos começar por Isaías de Diogo também, que ele está muito assanhado. Vamos lá. A gente chamar a Isaías de Diogo para entregar a Adson Rios da Silva e Linda Newton Almeida da Silva. É dos dois missionários. Sei. Pastor Wilson, para tirar uma foto junto com os dois aqui. Eu estou com um assessor ótimo aqui, que é pastor Hudson aqui do meu lado. Hein? Bispo Hudson. Rock Hudson. Eu falei, Hudson, é Rock. Porque quando eu conheci era absurdo. Ele tem tanto tempo que me abandonou. Vamos chamar o apóstolo Rock Hudson para homenagear Célia Maria Simões dos Santos e Rita de Cássia de Jesus Oliveira. Eu vou chamar em Cleide. Cleide eu vou chamar de Lai. Como é o nome dele? Pastor, né? Pastor. Convidar o pastor Ademar para homenagear Marineide Silva Santos Barreto e Abinael Nascimento Pereira. O vereador Isaías também quer homenagear, pode ficar na foto. Então fica dois homenageando, fica melhor, né? Eu vou chamar ele para casa. Pegar a Zé, ele vai ver. Me abandonou. Pronto. Atendendo um grande pedido, o apóstolo Adilai vai homenagear Cleide de Jesus Oliveira e Oliveira. Faltou dois. Não, Cleide, venha, Cleide. Cleide, para homenagear, deixe seu certificado lá. Cleide vai homenagear o pastor Eloivaldo Carlos Guimarães. Eloivaldo Carlos Guimarães. E a missionária Normelita. Não, ainda tem aquele homenagem. O vereador Zé Curuca irá homenagear Normelita Ribeiro dos Santos Ataíde.
Normelita, que é outro missionário lhe homenageando. É, quem é que chama para homenagear? E o dela? Zé Curuca, você hoje está na fita, viu? Literalmente. E cadê as palmas? O bispo Antônio Lima está muito animado aqui hoje, viu? Ele vai homenagear o missionário Nailton dos Santos Ataíde e o missionário Tiago Machado dos Santos. Ele estava aqui, ó, só sinalizando que era ele que ia homenagear. Eu acho que não faltou. Tem alguém que faltou? Vamos fazer logo a correção. Hein, Isaías? Mas, na verdade, todos aqui são homenageados, né? A maioria, todos da igreja. Então, eles, com certeza, oferecerão a toda a congregação, aos segmentos religiosos. Pastor Rui, parabéns por estar aqui, viu? Foi um prazer te rever, viu? Meu eterno primo. Gostaria de registrar que o pastor Carlos Guimarães é filho do fundador da igreja, a Assembleia de Deus. Então, para ficar registrado aqui nos nossos anais desta casa, né, a presença dele aqui. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança,
força de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Eu gostaria de registrar, parece que o nome dele não estava na lista, mas o pastor Rui, da igreja Ágape. Por favor, Vossa Excelência, podia ficar em pé, de pé. Pastor Rui é pastor da igreja Ágape. E a gente tem um prazer aqui de registrar que ele foi secretário foi da habitação no governo de Tarcísio Pimenta, que foi o sucessor do prefeito José Ronaldo. Prazer estar com você.